Bom, e a gente continua falando sobre coronavírus, né? Estudos indicam que alguns efeitos da Covid-19 podem durar por mais tempo no corpo humano. Entre eles, os que fazem parte da síndrome da fadiga crônica. E quem vai explicar pra gente é o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, José Roberto Provenza. José Roberto, obrigada por nos atender. Bom dia para o senhor. O que seria essa síndrome e quanto tempo ela pode durar depois da pessoa contrair a doença? Bom dia. Essa síndrome, ela está juntamente com o espectro da fibromialgia. É uma síndrome de percepção alterada ao nível do sistema nervoso central. Essa enfermidade, ela é extremamente importante porque cerca de mais ou menos 25% das pessoas afetadas por algum quadro infeccioso, não somente da Covid-19, mas nós temos outras doenças também, a mononucleose, o herpes zoster, hepatite B, hepatite C, várias doenças infecciosas podem alterar o sistema imunogenético do paciente e fazer com que o paciente apresente alguns sintomas e alguns sinais. Ela se confunde, antigamente nós chamávamos de síndrome da fadiga crônica pós-viral. Agora nós retiramos o nome pós-viral porque poderá aparecer também sem o estímulo viral. É uma doença que ocorre principalmente tanto em homem quanto em mulher, diferente da fibromialgia, que é 9 a 10 vezes mais frequente na mulher do que no homem. Normalmente ela cursa com muita fadiga. É aquela pessoa que acorda pela manhã com aquela sensação que não descansou, que não dormiu, muito dolorida, e não somente dor muscular. Na síndrome da fadiga crônica nós temos também dores articulares também. Doutor, muitas vezes, pois não. Deixa só eu entender, desculpa interromper o senhor Felipe Siani que está falando aqui, obrigado por conversar ao vivo com a gente aqui no live. Eu só queria entender se a gente tem alguma noção de qual é a incidência dessa síndrome nos pacientes de Covid-19. O que os estudos estão apontando até esse momento? Eles apontam normalmente para cerca de 1/4 dos pacientes apresentando um quadro clássico da síndrome da fadiga crônica. Aqui no meu consultório e também lá no hospital onde eu trabalho, nós já começamos a atender os pacientes com muito cansaço, muita fadiga, uma fadiga que não melhora com o repouso. Eles deitam, descansam durante o dia e ainda mais, além dessa fadiga importante, eles ficam normalmente com uma alteração significativa de memória, de disposição. Alguns, inclusive, devido a todo esse período de pandemia sem trabalhar, começam a ficar também depressivos com essa situação. Então, é uma coisa extremamente importante e certamente a ausência dessas pessoas no trabalho. Então, são pessoas que não conseguem desempenhar as suas funções, se sentem muito cansadas, precisam sair do trabalho, voltar para casa para descansar e muitas vezes esse descanso ele não é reparador. Doutor, quem passa por essa síndrome consegue identificar ela com facilidade e o que a pessoa tem que procurar fazer? O paciente sente assim, eu não consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia no passado, eu me sinto muito cansado e eu preciso deitar, eu não aguento, me sinto cansada, dolorida, o corpo dolorido, muitas vezes acompanhado de dores articulares. Na síndrome da fadiga crônica, por vezes, o paciente percebe também momentos de pequenas febres, febrículas. Alguns pacientes apresentam, inclusive, presença de gânglios, adenomegalia cervical, axilar, inguinal. Isso pode aparecer durante o curso da doença. E uma coisa interessante, eles não conseguem raciocinar bem. Ficam esquecidos, cansados, aquela sensação de perda de memória, né? E isso é muito, muito comum. Eles acordam pela manhã muito cansados, coisas que outrora não acontecia com esses pacientes.
E isso tem sido relativamente comum, pelo que o senhor fala, então, né, doutor? Eu tenho amigos, pessoas muito próximas que tiveram a Covid-19 e reclamam de sintomas muito parecidos com esses que o senhor está falando. Inclusive, na CNN, a gente tem um colega da CNN americana, o Chris Cuomo, ele é apresentador, ele fala sobre esse problema. Ele foi diagnosticado com Covid-19 no dia 31 de março. A gente falou sobre isso aqui no live também, lá atrás, um pouco depois dessa positivação. Está aí imagens do Chris Cuomo. E ele, inclusive, falou no ar sobre esse problema que ele vem sentindo. Ele vem dizendo que tem tido essa síndrome da fadiga crônica, que tem se sentido muito cansado. Tem sido muito comum. Agora, tem salvação, tem cura? Isso acaba em algum momento, doutor? O que a gente pode falar para as pessoas que estão sentindo isso? Diferentemente da fibromialgia, que ela é uma doença, uma enfermidade, uma síndrome crônica, que normalmente nós temos que tratar praticamente para quase toda a vida, a síndrome da fadiga crônica, a grande maioria, após 8 meses a 1 ano de tratamento, os pacientes acabam ficando livres desse quadro de dor. E, normalmente, o tratamento desses pacientes, primeira coisa importante, nós precisamos acreditar naquele doente, naquele paciente que está se queixando desses sintomas que eu acabei de falar, porque a maioria não acredita, acha que não é nada, que isso realmente é uma invenção do paciente, né? Então, uma coisa importante é a gente dar crédito ao paciente, isso é fundamental, e nós, reumatologistas, estamos preparados para isso. Existe tratamento medicamentoso? Existe. Os medicamentos que nós utilizamos são basicamente do grupo da classe dos antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Por quê? Se nós aumentarmos o nível de serotonina e de noradrenalina, nós conseguimos dar uma melhora importante na dor e na fadiga desses pacientes. Maravilha. E importante, fundamental, são os exercícios. Atentar que os exercícios têm que ser feitos de uma maneira lenta e progressiva. Não exigir muito do paciente no início da pós-infecção pelo Covid-19. Tá certo. Então, doutor, a gente queria agradecer muito a participação do senhor com a gente aqui no live. A gente conversou ao vivo com o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, José Roberto Provenza. Uma ótima tarde para o senhor, doutor. Vamos seguir, Marcelo? Muito obrigado, Marcelo e Felipe. Um abraço. Obrigada, até mais.